aqui, tá, gente? O atacante Daverson foi oferecido ao Corinthians, é uma realidade, tá? Comissão técnica, né? Não precisa nem dizer que o Antônio Oliveira gosta dele. Não estou dizendo que o Antônio Oliveira pediu, tá? Mas o Klaus estava até falando comigo. O Klaus que ele entrevistou, né? O Daverson, né? Não sei se vocês viram aí o Klaus aí, ó, todo felizão. Olha lá a cara do Klaus, ó. Certamente o Daverson estava contando uma piada e o Klaus estava rindo, né? Tá aí, ó, o Klaus, né, entrevistando aí o Daverson, né? O Klaus me disse que o Antônio Oliveira, eles são muito amigos mesmo, mas é uma amizade muito estreita entre Antônio Oliveira e o Daverson, tá? Aí o Daverson vai na TNT e dá aquela entrevista e deixa claro ali a vontade de jogar no Corinthians, de voltar a trabalhar com o Antônio Oliveira. Cara, ele fala coisas ali que, né, não precisa nem, né, ser um mestre em interpretação de texto, né, para entender que ele está se oferecendo, ó, eu sou uma mercadoria, eu estive para renovar com o Palmeiras, mas não renovaram, e no futebol acontece. Se hoje o Corinthians bater na minha porta, eu estou de coração aberto, porque sou profissional e tenho que fazer o meu trabalho. Sei que muitas pessoas não vão entender, apontar o dedo que sou ingrato, mas não sou ingrato, sou grato, mas profissional. E acho que muitas pessoas que sabem do futebol entenderiam isso. Não posso cuspir para o alto porque pode cair na minha testa. Se o Corinthians viesse, eu ficaria realmente muito feliz, porque é uma grande equipe, um grande clube, uma torcida sensacional, como Flamengo, Vasco, São Paulo. Não podemos ser hipócritas e nunca sabemos o dia de amanhã, tá? Com certeza estaria trabalhando lá sim. Que isso, cara? Rasgou, hein, velho? Rasgou. Agora, informação exclusiva. O Daverson foi oferecido ao Corinthians. O nome dele chegou na diretoria do Corinthians. A diretoria entende, cúpula corintiana entende que é um bom nome, mas que o histórico dele, palmeirense, faz com que não há nenhuma chance, né, dele vestir a camisa do Corinthians hoje, tá? Aliás, eu recebi uma informação, eu recebi uma frase que diz assim, abre aspas, né? Abre aspas, mais um Paulo Nunes não dá, né, Samir? Entendeu? Então, o Daverson não vai jogar no Corinthians, não por conta do futebol, mas sim pelo seu passado, né, palmeirense. Existiram muitas provocações dele em relação ao Corinthians durante, né, o período em que ele jogou no Palmeiras. Teve um caso mais sério lá com o Richard, lembra? O volante. A gente sabe que ele sempre foi chato em relação ao Corinthians, mas ele foi oferecido, ele quer jogar no Corinthians. Tecnicamente, ele passou no teste. Tecnicamente, todos aprovaram, não todos, né? Não vou falar por todos, mas pelo menos as fontes que eu conversei falaram bem dele tecnicamente, que é um bom jogador, mas que pelo histórico dele, palmeirense, não tem condição. E, né, pra você ver como eu trago os detalhes para vocês. Eu ouvi a seguinte frase, tá? Mais um Paulo Nunes, tá? Mais um Paulo Nunes não dá, entendeu? Então, assim, não tem como realmente o Daverson, né, vestir a camisa do Corinthians por conta desse histórico dele palmeirense. Deve ter passado no Cifute, né? Eu conversei com pessoas que estão acima do Cifute, né? E só para você entender, né, os números do Daverson, dá para entender quando se fala que ele não vai jogar no Corinthians, porque por causa do histórico dele, mas ele é bom jogador. Para você ter uma ideia, em 2023, o Daverson simplesmente teve o melhor ano da sua carreira. Foram 45 jogos, ele foi titular em 38, o Cuiabá fez 57 jogos, tá? O Daverson marcou 17 gols, teve 2 assistências e foi o melhor ano da carreira dele. Isso em 2023. Em 2024, ele fez 6 gols em 16 jogos. Em 2022, desculpa, em 2022, ele fez 6 gols em 16 jogos. E em 2024, agora sim, foram 9 jogos. Ele foi titular em 7, né? O Cuiabá fez 12 jogos e ele tem 4 gols e 5 assistências. Que loucura é essa?
né? Então nós estamos falando de um jogador que marcou 17 gols, né, pelo Cuiabá na temporada passada. Então, tecnicamente, cara, ele não pode ser, ele não é um mestre, né? Tecnicamente, ele não é um grande jogador, mas é um jogador que faz gols, né? Que faz gols. Pelo menos isso a gente já identificou aí no Daverson, né? Mas ele não vem, tá? Ele é bipolar, o pessoal tá falando. Tem atacante sul-americano aí melhor que o Daverson, sim, já é um jogador acima da idade também. O Alberto tá falando que foi tudo de pênalti esses gols aí. Para elenco seria um bom jogador. Sem falar, Samir, que o Daverson decidiu pro Palmeiras ser campeão da Libertadores. É verdade. Prefiro nosso ataque de modelos. Nossa, que ridículo. Então, gente, a fonte já me garantiu que o Daverson não vem por causa do histórico palmeirense, e uma das fontes falou assim para mim: Samir, outro Paulo Nunes não dá, né? Quem não se lembra, Paulo Nunes foi contratado pelo Corinthians em 2001, depois de esculachar o Corinthians muitas vezes, né? Paulo Nunes faltou com respeito, os torcedores pegaram no pé dele, ele sofreu ameaças, ele falou que não estava conseguindo viver na época. Eu lembro a entrevista dele quando ele saiu, né? Estava sofrendo ameaças, que não dava para continuar. E o Corinthians teve a manha, né? Não sei quem foi lá, deve ter sido o Roque Citadini, sei lá quem foi. Deram a camisa 10 pro Paulo Nunes, meu amigo. Aí já é demais, né, velho? Aí já é demais. Então, me falaram isso, tá? Me falaram isso, que informação exclusiva, tá? Foi oferecido e o Corinthians recusou. Vamos lá, o Corinthians que vence o São Bernardo de uma forma bem tranquila hoje, num jogo confuso pela arbitragem, que realmente não acertou quase nada, né? O juiz da partida aí, o seu Braulio, foi uma vergonha, tá? Peço para você deixar o seu like, porque agora nós vamos analisar esse jogo e falar muito, muito dessa partida, tá bom? Não, eu tô calmo. Olha só, vamos lá. Coringão vence com tranquilidade. O técnico Antônio Oliveira deu, podemos dizer, um nó tático no Zanardi, né? 2 técnicos jovens. O São Bernardo não arrumou nada, tá? Eu discordo totalmente da análise do comentarista do Prime, né? Porque ele falou que no primeiro tempo o Corinthians não jogou bem, apesar da vitória de 2-0. Não, tem algumas diferenças. O Corinthians não brilhou no jogo, né? Não arrebentou no jogo, não construiu várias jogadas, enfim. Isso é uma coisa. Agora, dizer que o Corinthians não jogou bem o primeiro tempo, apesar do resultado, aí eu já acho um pouco de exagero, porque o São Bernardo só foi finalizar no primeiro tempo quando o juiz expulsa o Garro de forma injusta e o Cássio faz aquele milagre. E eu, né, graças a Deus, ainda estou do lado, né, da turma que quer o Cássio como titular, que o Cássio salvou o Corinthians quando teve que salvar. O Cássio em jogo decisivo, meu amigo, não pipoca. E outra, jogo decisivo que você vê quem é bom. Essa é a verdade. Então, um goleiro que cresce em jogos difíceis, em jogos que você precisa realmente do jogador, isso é incrível. Corinthians joga mais uma vez no 4-1-4-1. Eu achei que poderia até mudar o esquema para um 4-4-2, para o Yuri Alberto jogar do lado na área lá, os dois na área junto com o Pedro Raul, mas não aconteceu. O Antônio Oliveira insiste em manter o mesmo esquema. E ele, como eu apurei, já falei isso para vocês aqui diversas vezes, o Antônio Oliveira, ele opta por repetir o esquema porque ele diz que a repetição traz confiança. E traz entrosamento também, além da confiança. E eu vou falar um negócio para vocês, hein? Se com o VAR é ruim, sem o VAR é pior. Porque eu acho que o VAR ia corrigir aquela expulsão, o VAR ia dar o gol para o Corinthians, o gol do Yuri Alberto. Acho que muita coisa ia mudar de melhor para o Corinthians.
Tudo bem que o Fagner poderia até ter sido expulso com o VAR também, mas a questão que a gente tem que ser justo e honesto sempre. A gente não quer nada que não seja nosso. Eu acho que se tivesse com o VAR, o Corinthians levaria mais vantagem ainda no jogo. Agora, o Corinthians no 4-1-4-1, a linha de 4, não preciso nem falar, Fagner, mas vou falar, né? Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo. Depois eu vou analisar jogador por jogador, como eu sempre faço. Não vou analisar jogador por jogador agora. Primeiro vou fazer uma análise ampla. O Ranieri entre as linhas, novamente. Depois uma linha de 4, né? Com o Yuri Alberto, com o Garro, o Breno Bidon, o Wesley e o Pedro Raul. Logo no primeiro tempo já houve a inversão por dentro, né? O Breno Bidon passa a atuar pelo lado direito por dentro e o Garro do lado esquerdo. Acho que o Breno Bidon se dá melhor realmente ali naquele lado. Na verdade ele é bom em qualquer lugar, né? O Breno Bidon. E o Yuri Alberto joga aberto na direita mesmo no 4-1-4-1, coisa que eu imaginei que não aconteceria, né? Que não aconteceria em relação ao Yuri Alberto. Pensei até que ele jogaria lá na frente no 4-4-2. O jogo para o Corinthians se desenhou de uma maneira tranquila, ajuda muito, né, no início do jogo, um pênalti, e aí sim um pênalti muito bem marcado em cima do Ranieri, né? Isso ajuda demais o Corinthians. Aliás, o Ranieri também no jogo. O Corinthians tem jogado no 4-1-4-1, tem atacado às vezes no 4-1-4-1, no 4-3-3 e tem se defendido no 5-4-1, né? Porque o Ranieri fecha, né, na linha de 4, faz a linha de 5 e depois a linha de 4 fica na frente ali, né, com os 4 que eu já falei e o centroavante lá na frente. Então o Corinthians tem se mostrado aí bastante entrosado nessas linhas, tanto no 4-1-4-1 como no 4-5-1. Outra coisa que eu achei importante, o Corinthians jogou com as linhas muito próximas. O São Bernardo, o Antônio Oliveira engoliu o Zanardi. O São Bernardo não teve espaço, né? Não teve espaço para querer fazer uma tabela, triangular, uma enfiada de bola. O Corinthians anulou realmente. É claro que ofensivamente o Corinthians não massacrou, também essa não era a proposta, né? Acho que por isso que eu falei que eu discordo do comentarista da partida, falando que o Corinthians não jogou muito bem. Para mim, o Corinthians fez o jogo para vencer, tá? O Antônio Oliveira acerta em colocar o Yuri Alberto lá na direita e tirar o Romero do time, porque o Romero ele tira a velocidade do time, ele tira a pegada do time para contra-ataques. Enfim, eu acho que ele acertou e o fato dele colocar as linhas próximas, né, e apostar nos contra-ataques ali com o Wesley, com o Yuri Alberto, eu acho que o Antônio Oliveira montou uma estratégia simples, tá? Teve tempo para trabalhar e o Corinthians, mais uma vez, vencendo sob o comando do técnico português. Vai ser importante para ele, o Corinthians, classificar, que ele vai ter 3 semanas aí de paz, só treinando o time, com o time classificado na Copa do Brasil. Vai ser muito bom, né, tentar melhorar ainda mais esse elenco com contratações, né, dando mais chances aí ao Breno Bidon. Eu acho que depois tem o Coronado ainda, tem o Palácios. É bom lembrar que esse time do Corinthians vai ter 4 reforços que eu acho que vão ser muito úteis ao time. Palácios, Coronado, Breno Bidon e o Paulinho, tá? E tem o Kaká também, né? 5. Então a gente entende que esse time pode melhorar mais ainda com esses 5 reforços que podem ajudar o Coringão, tá? Salve fiel, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Alerta Corinthians Oficial. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, aperte o sininho de notificações e até o próximo vídeo.